Bom, então, ontem a gente terminou a aula falando das perdas localizadas, né? A gente está analisando aí a questão da equação da energia num sistema de bombeamento, e aí a gente falou das perdas distribuídas e a gente terminou a aula falando das perdas localizadas. Então, a gente estava mais ou menos por aqui, né, mostrando alguns fatores de perda, aquele fator K de perda para as perdas localizadas, né, que multiplica justamente pela velocidade ao quadrado sobre 2, né, e aquilo que a gente estava discutindo, né, esse fator K aqui é um fator que engloba uma série de perturbações pela qual o fluido passa quando ele passa por uma curva, por uma entrada, por válvulas, notadamente, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma série de tipos de válvulas, e aí aquilo que eu enfatizei ontem, né, que é a válvula globo, e essa válvula em ângulo, né, a válvula C aqui, que é essa daqui, né, são as que apresentam aí os maiores fatores de perda, né, a válvula globo sendo até maior. Então, do ponto de vista de perda de carga, ela não seria uma válvula indicada, né? Mas é aquilo que eu sempre comento, né? Do ponto de vista de engenharia, outros fatores têm que ser analisados. E aí, se ela é rosqueada, se ela é flangeada, os diâmetros em polegada e milímetro, tá? Aqui cotovelo, né? Então a gente tem tabelado a perda de carga localizada para o cotovelo, mas tem também aqui um gráfico, né? Em função do R sobre D, em função que aí fornecendo K. Então, aqui daria, né? Vamos ver aqui, ó, 45 graus normal. Então, 45 graus, qual é a ordem de grandeza aqui da perda de carga, né? 0,3. Então, aqui está um pouquinho menor, né? Então, aqui está dando... Deixa eu ver aqui. É mais ou menos a ordem de grandeza, mas se vocês olharem nesse gráfico aqui, né? Para uma curva ou um cotovelo de 45, como ele está chamando ali na tabela, né? Aqui a ordem de grandeza vai de 0,18, 17 até 0,3, mais ou menos, né? Então, não está muito longe, né? Não está muito longe do que tá tabelado, né? Nesse gráfico aqui a gente não consegue ver o efeito do diâmetro. A gente vê o raio, né, de curvatura aqui sobre o diâmetro. E aqui a gente tem o diâmetro da tubulação, né? E aí ele varia aqui o raio normal, o raio longo, na tabela. Então, enfim, tem várias maneiras de apresentar esses dados. Aqui eu botei a foto das válvulas, né, grande, para entender mais ou menos como é que é a geometria dessas válvulas por dentro. Aqui aquilo que eu falei ontem também, né? Eventualmente tem grupos de pesquisa que fazem análise empírica, né, desses dispositivos, então coloca lá numa bancada, então aqui, por exemplo, variando o número de Reynolds. Então, e o coeficiente de perda de carga para um cotovelo plástico. Então, chega numa correlação aqui, né, em função do número de Reynolds, tá? Por exemplo, né? Certo? Então, são as maneiras de apresentar esses dados, tá? Tem um monte de coisa aí em livro-texto, então aquilo que eu comentei ontem também, né, tomar cuidado, que normalmente o ideal é pegar com o fabricante esses dados, porque aí vai ser a perda de carga para aquele dispositivo que você está usando, né? Os tipos de válvula quando elas estão parcialmente abertas, né? Então aqui seria a razão de abertura. Então, H sobre D, né? Quando H é zero, então significa que a válvula está toda aberta, as perdas de carga são menores aqui, né? Então aqui está o K, o fator de perda, né? E aqui, essa curva aqui seria para a válvula globo, porque aqui, ó, a gente até vê pela geometria, né? Por mais que ela esteja totalmente aberta,
existe uma perturbação enorme do escoamento ao passar por aqui, né, por ela. Então, a válvula globo tem uma perda de carga enorme. Então, essa válvula gaveta aqui, na hora que ela está totalmente aberta, a perturbação é menor. Esse outro tipo de válvula aqui de disco, né? Então, também não é muito grande. Então, esses dois tipos de válvula, de gaveta e de disco, quando ela está totalmente aberta, não perturba muito o escoamento, mas a válvula globo, mesmo totalmente aberta, ela tem uma perturbação forte aí no escoamento, tá? É uma válvula borboleta, né? Então, o ângulo de abertura em graus da válvula também. Então, aqui o 90 seria ela aberta, né? Porque o fator de perda é o menor aqui, né? Então, 90 graus ela estaria totalmente aberta, mas ainda tem uma certa perda de carga, né? Porque o fluido cisalha ali pelo aquele disco que está no meio ali, né? E aí, quando ela está, totalmente fechada, aí não tem o zero, né? Porque o zero, o fluxo não está passando por ali. Então, o menor ângulo seria 20 graus, que seria, sei lá, alguma coisa da maneira que está mostrada aqui, né? Tá? E aí a questão do diâmetro hidráulico, né? Todas essas correlações, elas podem ser empregadas para dutos mesmo que eles não sejam circulares. Mas aí, essa aproximação aqui do diâmetro hidráulico, né, que é 4 vezes a área sobre o perímetro, né? Então, por exemplo, se a gente tem um duto retangular, por exemplo, assim, né? Sei lá, de altura B e largura a gente teria que fazer 4 vezes a área, né? 4 vezes a B sobre o perímetro, a soma de todo mundo, tá? Mas a razão entre a altura e a largura, né, por exemplo, do duto retangular, não pode exceder 4. Então, o A tem que ser menor ou igual a 4B, tá? Então, ele não pode, né, porque aí fica A sobre B, né, que é a altura, menor que 4, tá? Você está falando aqui, altura e largura, então é B sobre A, né? Fiz ao contrário aqui. A minha altura aqui é B, sobre A tem que ser menor ou igual a 4, então B tem que ser menor ou igual a 4A, tá? Essa altura aqui tem que ser menor ou igual a 4 vezes a largura. Bom, e A aqui, né, é a área da seção transversal toda, né, então seria de fato o B vezes A, mas o perímetro é só o perímetro molhado. Então, por exemplo, se esse duto aqui tivesse preenchido de qualquer líquido, água, por exemplo, né, até metade, então o perímetro seria B sobre 2, né, 2 vezes B sobre 2 mais A. Tá? Opa, desculpa, mais 2A também, né? 2A mais B, né, que é B sobre 2 mais B sobre 2. Então, o perímetro, né, seria 2A mais B, assumindo que o fluido só está aqui até a metade do duto, tá? Bom, aqui tem um exemplo interessante que não envolve bomba, mas vai voltar mais para frente quando a gente estiver fazendo uma análise dessa mesma configuração aqui com uma bomba aqui nesse sistema, tá? Nesse processo aqui. Então, ele está dizendo que se a vazão através de um tubo aqui de 10 centímetros de ferro forjado 0,04 metros cúbicos por segundo, ele quer saber a diferença de elevação ΔH desses dois reservatórios. Então, quanto que é esse ΔH se a gente sabe que a vazão é 0,04 metros cúbicos, tá, por segundo? E isso é interessante, né, porque a vazão é isso que a gente está analisando aqui, né? A vazão, ela tem uma dependência forte com as perdas de carga. Então, como que... então, isso é uma informação, né, do enunciado, né? Se você pegar dois reservatórios desnivelados e começar... começa com eles nivelados, né? Começar a desnivelá-los, começar a fazer uma diferença de altura entre eles, eventualmente a vazão que vai se desenvolver ali, um tubo, né? Lógico, ligando os dois, a vazão que vai se desenvolver, ela é uma função das perdas de carga que o sistema, que o fluido encontra ao passar de um reservatório para o outro. Tá? Então, essa é a ideia desse exercício. Então, a gente tem água dos dois lados, né, nos dois reservatórios. Tem uma válvula globo enroscada aqui, totalmente aberta.
Aqui tem os comprimentos retos, né, 20 metros e 20 metros, 40 na horizontal, né, 20 de um lado, 20 do outro, 10 na vertical, e dois joelhos, né, ou duas curvas também rosqueadas aqui a 90 graus, tá? 90 graus, né? Bom, então vamos ver o que a gente tira da equação da energia, né? Se a gente aplicar a equação da energia entre 1 e 2 aqui, ó, então a gente tem que especificar direitinho, né, sempre, entre quais pontos a gente está aplicando a equação da energia, que é essa daqui, né? Primeira lei da termodinâmica, que a gente deduziu ontem. Né? A gente terminou de deduzir ontem, né? Começamos semana passada e terminamos ontem. Então, o que a gente simplifica aqui, ó? Olhando para esse processo, né? E a equação da energia. Então, na verdade, aqui isso está errado, era para eu ter corrigido no semestre passado, acabei de lembrar de corrigir, vou ver se eu lembro de fazer isso hoje, né? Então, aqui não é porque o diâmetro é constante, não, é porque o nível dos reservatórios, essa hipótese aqui, que, deixa eu escrever aqui em cima, que vai ficar melhor. Por que V1 é igual a V2, né? Deixa eu fazer um asterisco aqui, ó. É porque a gente consideramos que a variação de nível é desprezível, né? Ou seja, a gente está considerando que esse ΔH não vai variar muito, ele vai, né, de fato, em algum momento, esse tanque aqui vai esvaziar e aquele tanque ali vai encher, né? Da mesma forma que a gente considera que o ΔH é constante, né? Porque se esse nível variasse com uma velocidade considerável aqui, né, durante a nossa análise, esse aqui abaixando e esse aqui subindo, a gente não só ia ter que considerar as velocidades envolvidas na variação de nível aqui, como a gente ia ter que considerar também a variação de ΔH, né? Tá? Então seria um ΔH de T aqui, por exemplo. Tá? Mas para a gente, o ΔH é constante. E é como se a gente estivesse num tempo muito curtinho, né? Só tirando uma foto ali do processo, e a velocidade com que esses níveis aqui variam é desprezível. Então, por isso que V1 igual a V2. Tá? E aí, como eles estão abertos para a atmosfera, né? Então P1 igual a P2 igual a P atmosférico. Então ele pode ir embora aqui, né? Esses dois caras vão embora, esses dois caras vão embora. Então sobrou pouca coisa ali, né? Z1 igual a Z2 mais a perda de carga total, né? Ou ΔH, desculpa, né? Se eu chamar Z1 menos Z2, né? Se eu botar aqui, por exemplo, o Z1 aqui no nível, aqui nesse nível, né? Ou qualquer nível que eu quiser, né? Essa diferença daqui vai sempre dar esse ΔH aqui, né? Tá? O Z1 menos Z2. É igual, olha só que interessante, né? Então, existe uma relação íntima entre a perda de carga e a diferença de altura dos reservatórios. E aqui dentro da perda de carga tem o fator vazão aqui, né? A gente vai ver isso. Eu vou botar a vazão em evidência aqui para a gente ver isso mais claramente, tá? Então, o Z1 menos Z2, vamos dizer assim, o ΔH vai ser igual à perda de carga, né? Então, tem uma relação íntima, e a perda de carga depende da vazão, né? Então, tem uma relação íntima desses dois caras aqui. E o que é a perda de carga, né? Perda de carga distribuída e a perda de carga localizada. Tá? O head loss e o head loss minor aqui, né? O menor ou localizado. Tá? Então, a gente sabe, né? A gente sabe que para calcular a perda de carga distribuída, a gente precisa dessa expressão, né? O fator de atrito L sobre D ao quadrado sobre 2G. Observa que aqui a gente escreveu a equação da energia, todo mundo em função com unidade de metro, né? Isso daqui é unidade de metro, aqui tem unidade de metro, aqui também. Então, por isso a gente tem que colocar o Gzinho aqui embaixo, né? E a perda de carga localizada também, tem um Gzinho ali. Vamos ver aqui atrás se eu respeitei a minha nomenclatura, que eu não lembro. Eu falei aqui, quando eu defini perda de carga. Deixa eu ver aqui, se tinha um G ou não. Tá certinho, porque é o Hzinho, né? Opa, tá, que eu voltei muito. Aqui. Então, Hzinho, KV ao quadrado sobre 2, ou se a gente quisesse o Hzão, né, em metro, então aqui seria joule por quilo,
ou Newton-metro por Newton-metro por quilo, se fosse dessa forma aqui, né? Professor? Opa, diga, estou te ouvindo, quem está falando? Rodrigo. No caso, você só considerou que o V1 é igual ao V2, no caso, porque a água que estava no V1 vai passar para o V2, no caso? Não, eu vou voltar lá, deixa eu só terminar aqui, eu volto lá e te explico melhor, tá? Deixa eu terminar de falar isso daqui, aí eu volto lá no exemplo. Então, se fosse o Hzão, né? Aí seria K ao quadrado sobre 2G, tá? Aí isso daqui forneceria um Hzão em metro, ou Newton-metro por Newton, né? Energia por peso. Deixa eu voltar lá para responder a dúvida do Rodrigo. Tem que ir devagar porque esse computador é meio lento. Aí eu aperto muito aqui e ele passa. Oi. Aqui, Rodrigo, ó. Eu considerei que o V1 é igual a V2. Deixa eu apagar isso tudo aqui. Porque a velocidade... O que é o V1? O que é o ponto 1? É a superfície do reservatório 1. Tá? Eu estou na superfície aqui. E o ponto 2 é a superfície do reservatório 2. Você concorda que se esse reservatório for muito grande, e eu estiver passando água de um reservatório muito grande para um outro reservatório muito grande, você quase não vê o nível descendo, tá? Então, aqui também uma outra forma de dizer isso. Então, ó, se os reservatórios forem muito grandes, entendeu? Ah, sim, entendi, professor. É porque a velocidade com que esse nível varia é baixa, tá? Beleza, obrigado. Valeu. Bom, então, tá aí, eu quis enfatizar só essa questão do G, né? Bom, a gente precisa da velocidade, então a gente tem a vazão, tem a área, né? Então é simplesmente dividir a vazão pela área, 5,09 metros por segundo. Aí o Reynolds a gente tira VD sobre μ, né? O ρVD sobre VD sobre a viscosidade cinemática, ou ρVD sobre a viscosidade dinâmica, né? Como equivalente disso é ρVD sobre a viscosidade dinâmica, tá? Onde a viscosidade cinemática é a viscosidade dinâmica sobre a massa específica, então tanto faz. 10 a menos 6 é a viscosidade cinemática da água a 20 graus Celsius, né? Que é o que foi dado aqui, ó. Água a 20 graus Celsius. Aí tem que ir na tabela, né? Que eu já dei aqui embaixo. Então tá aí, diâmetro 0,1, né? 10 centímetros, 5,09 é a velocidade, que saiu da vazão e da área. Então a gente fica com Reynolds de aproximadamente 5 vezes 10 a quinta, né? 5,1 vezes 10 a quinta. E o tubo foi dito lá que é ferro forjado, né? Então a gente vai na tabela para analisar a rugosidade do ferro forjado, né? 0,046. Então a gente tira a rugosidade relativa, né? Então aqui está em milímetro, né? Observa que vocês têm que tomar cuidado com isso, com a unidade da rugosidade, porque essa conta aqui, né, tem que dar um número adimensional. Tá? Na verdade, todo diagrama de Moody é adimensional. Então, o Reynolds é adimensional, o E sobre D é adimensional, o F é adimensional, é o fator de atrito que a gente tira. Então, por isso que eu passei o 10 centímetros aqui para milímetro, né? Poderia ter passado esse cara aqui, né, de milímetro para centímetro também. Tanto faz, o importante é manter a coerência. Então, aqui a rugosidade relativa é 0,00046. Aí, vamos lá no Moody, né? 5 vezes 10 a quinta está aqui. 0,004 está aqui, né? E aí a gente olha lá na ordenada da esquerda aqui, né? Para tirar o fator de atrito, 0,15, 16, 17 alguma coisa, né? 0,017 está aqui, 0,0173 o fator de atrito. Aí a gente joga lá na expressão da perda de carga distribuída, né? Então temos o fator de atrito, temos todas as grandezas aí que a gente precisa, né? Geométricas e aqui cinemática, né? Dinâmica, né? De velocidade, o G aqui embaixo. Então só substituir, né? L 50 metros, por que 50 metros? Né? 20 mais 10. Então a gente aqui está analisando todos os trechos retos, né? Então a gente pode fazer isso, isso é lícito, isso é sempre feito assim. Você soma o L de todos os trechos retos, diâmetro é constante. Se não fosse, a gente teria que fazer de um lado com diâmetro, por exemplo, se na sucção, né, do lado esquerdo aqui o diâmetro fosse diferente do
do lado direito, a gente ia ter que calcular as velocidades, o Reynolds, e fazer essa continha aqui para cada lado, né? Aqui é igual, então a gente pode fazer tudo igual para todo mundo. Tá? Se eventualmente depois de um joelho ele mudasse de diâmetro, sei lá. Então, 50 sobre 0,1, a gente já calculou a velocidade, 5,09 ao quadrado, 2 vezes g, né? Então deu 11,4 metros de perda de carga distribuída. Tá? Agora a gente tem que analisar as localizadas, né? Aqui a gente poderia dizer que é um somatório, se você quiser, né? Somatório de K V ao quadrado sobre 2G. E aí nesse sistema, né, ou nesse processo, o que a gente tem? Uma entrada aqui, né? Na hora que o fluido entra ali, uma entrada brusca, né? Pode ser, se quiser, né? Ou contração brusca, e uma saída ou uma expansão brusca, né? Expansão brusca. Por quê? A gente considera que é um reservatório muito grande entrando num diâmetro muito pequenininho, tá? E aqui uma saída brusca, né? Então temos uma entrada e uma saída. O joelho em curva de 90 graus temos dois, esses dois caras aqui, né? E válvula globo totalmente aberta tem uma. Então a gente fica com cada entrada, né? O fator de perda da entrada, da saída, 2 Ks de joelho e o cada válvula V ao quadrado sobre 2G. E aí a gente tem que olhar nas tabelas para saber os Ks desejados, né? Então tá aqui, essa daqui é a tabela da expansão brusca, da contração brusca, da contração brusca, né? Quando ele entra ali na tubulação, aqui quando ele sai para dentro do reservatório inferior. As tabelinhas aqui, né? Válvula globo totalmente aberta. Aqui ele botou um joelho padrão, né? Uma curva padrão de 90 graus. Aqui não tem muito detalhe do R sobre D, então eu peguei esse exemplo, ele era resolvido assim, mas pode ser dado R sobre D, tem um monte de detalhe da curva que pode ser dado, né? Que ele tabelou todo mundo de um valor médio só, vamos dizer assim, né? Então, aí aqui jogando para o nosso caso, né, a gente está considerando que o Dzinho sobre Dzão, vamos dizer assim, o Dzinho é muito pequeno, né, perto do Dzão, então aqui, eu trouxe aqui para esse lado aqui perto do zero, ou seja, é como se fosse um tubo com diâmetro bem pequeno, perto de um reservatório com diâmetro bem grande. Então, por isso que a gente está aqui nesse lado mais esquerdo aqui desse gráfico, né? Então, para a expansão brusca, quando ele sai lá no reservatório 2, a gente tem um K de 1. Quando ele entra, quando ele sai do reservatório 1 para dentro da tubulação, tem um K de 0,4, então está aqui, né? A entrada e a saída. O 0,64 é o joelho lá, de 90 graus, que são 2, né? E o 5,7 é a válvula globo totalmente aberta de 10 centímetros. Então está aqui 10 centímetros, né? Marcado esse cara. E o cara lá de baixo, vezes V ao quadrado sobre 2G, 11,2 metros. Esse exemplo é interessante também, ó, porque é uma questão até do que eu tinha falado de perda menor e perda localizada, né? Observa que a perda distribuída aqui é 11,4 metros e a perda localizada 11,2. Então, chamar essas perdas localizadas de menor, às vezes não faz muito sentido, porque nesse caso está da mesma ordem de grandeza, né? Porque a rigor a gente quer poucas curvas e poucas válvulas no processo, a gente quer mais que ele ande em linha reta. E as perdas de carga basicamente são as distribuídas, mas aqui a gente está vendo que elas são parecidas. E o grande vilão, né, dessa história é o K aqui da válvula globo, né? A gente tem uma ordem de grandeza aqui acima, né? Então a gente tem a entrada brusca aqui, né? A entrada e a saída dá 1,4. Aqui o joelho dá 1,28, mais ou menos, né? E a válvula globo dá 5,7, né? O fator de perda da válvula globo é 5,7. Então o grande vilão aqui é justamente a válvula globo, tá? Bom, então a gente tem que o ΔH, né, se o ΔH é função das perdas de carga, o ΔH é de 22,6 metros. Tá? Então essa é a resposta do exercício, né, que a gente estava analisando para essa vazão, porque foi dada essa vazão, né? A gente tem que o ΔH é de 22,6 metros. Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz essa análise aqui, foi eu que fiquei pensando nesse exercício, né, e fiz essa questão aqui que eu achei interessante, que é o seguinte: como é que a gente relaciona a vazão
com ΔH, né? Como é que dá vazão, né? Isso foi uma análise que eu quis fazer, que eu achei interessante, que é o seguinte, ó, se a gente pegar, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa expressão aqui, então eu fiz assim, ó, ΔH igual a F L sobre D, V ao quadrado sobre 2G, isso daqui mais K, né? O que eu fiz aqui? Mais K, pode ser casão ou casinho, né? V ao quadrado sobre 2G. Tá? E aí, eu multipliquei em cima e embaixo aqui pela área ao quadrado, né? Por que eu fiz isso? Porque aí aqui apareceu vazão ao quadrado. Para aparecer a vazão, porque aí eu poderia escrever vazão em função do ΔH. Tá? Aí, por isso que a expressão, né, se vocês trabalharem nessa expressão aqui, ó, vai ter uma raiz quadrada, que aí tira a raiz quadrada dessa área, mas todos os outros termos não estão ao quadrado, então a raiz quadrada fica no resto, menos na área, né? Bom, é simples chegar nisso daqui, tá? Até já dá para ver aqui, né? 2G ΔH, né, sobre esse cara aqui, aí raiz quadrada, tá? Então, é bem direto aqui, né? Então, raiz de ΔH, né? O que eu quis fazer aqui? Como que a vazão, já que o exercício deu a vazão e a gente conseguiu determinar o ΔH, como que a gente consegue correlacionar vazão com ΔH, né? De forma explícita? Porque aqui não aparece, né? Quando a gente faz essa expressão aqui, não aparece, tudo bem, aparece a velocidade ali dentro, mas em nenhum momento, na verdade, da vazão a gente veio para a velocidade. Mas aqui eu quis fazer a vazão aparecer, né? E aí a gente fica com essa relação aqui, ó. A vazão, ela é igual à área da seção transversal do tubo, né? Proporcional à área, se você dobrar a área, você dobra a vazão, vezes, aí proporcional à raiz quadrada, ou esses termos aqui elevado a meio, né? 2G, isso aqui não varia, mais o fator de atrito e o K, as perdas, o fator de perda localizada, a vazão varia com o inverso desses caras, ou seja, quanto maior o fator de atrito, quanto maior a perda de carga localizada, menor é a vazão naquela tubulação, naquele sistema ali, né? E varia com a raiz quadrada do ΔH. Aí o que eu fiz? Eu chamei esse cara aqui de uma constante. Ó. Todo mundo aqui eu chamei de constante. De fato, nesse exercício, por exemplo, que a gente estava fazendo, né? A área constante, G constante, fator de atrito constante, L sobre D constante e o K constante. Eu chamei de uma constante C raiz quadrada de ΔH. Então, a vazão pela tubulação é igual a uma constante C raiz quadrada do ΔH. Aí eu joguei esses valores aqui do nosso exercício, a área, G, o F, o L, o D e o K, e cheguei a um C aqui para o nosso exercício e plotei. Esse daqui seria a relação entre vazão, né, entre a altura, entre o ΔH, aqui se você quiser, né, entre o ΔH e a vazão, entendeu? À medida que eu diminuo, à medida que eu aumento o desnível, começando do zero, né, a vazão ela vai se comportando de acordo com a raiz quadrada de ΔH. Tá? Então é por isso que a gente tem essa expressão aqui. Eu observo que a gente chegou em 22 metros, 22,6 metros, o ΔH seria 22 metros, né? Então está aqui a vazão, em 22 metros de altura, que é a perda de carga também, né? A gente tem aqui a vazão de 0,04, que é o que está aqui, né? Que é o que foi dado no exercício. Na verdade, daqui a gente chegou no 22,3, né? 22,6, tá? Então, a partir disso que foi dado no exercício, a gente chegou nessa expressão aqui. A gente poderia ter escrito essa forma fechada aqui, né, se quisesse, tá? Mas aí, fazendo para o ΔH, né, e não para o Q, tá certo? Que é o que a gente queria saber, né? A gente poderia ter feito isso. ΔH, né, também resolveria o exercício, né? F, L sobre D, mais o somatório dos K's, né? Que é o quadrado sobre 2GA. Tá? Poderia ter feito nessa forma fechada aqui, ó. F a gente determinou, L sobre D, somatório de K, vazão foi dado, 2G a área foi dado. Tá? Daria no mesmo. Aí o que eu fiz? Eu diminuí o F e o K artificialmente. Da minha cabeça eu fui jogando alguns valores de F e K menores. Então, para esse mesmo sistema, 22,3 metros, se a perda de carga fosse menor, aqui é maior, na verdade, né? Sim, desculpa. Se a perda de carga fosse menor, olha como é que a vazão aumenta aqui, ó. Né? Aqui está aumentando a vazão. Então, à medida que eu diminuo a perda de carga,
Se esse mesmo sistema de reservatório tivesse uma perda de carga menor, nessa mesma altura, eu teria aqui 0,13, né? Eventualmente, 0,13, alguma coisa, metros cúbicos por segundo. Tá? Entenderam? E aí, o enunciado teria que ser isso, né? Se a vazão, através de tubos de 10 centímetros de diâmetro, for, por exemplo, 0,13 metros cúbicos por segundo, aí a gente viria aqui, ó, ia determinar, com essa perda de carga, né? Que aí a perda de carga seria menor, a gente ia chegar no ΔH de 22,6, tá? Eu só estou ilustrando isso daqui para vocês, para ver como é que a vazão, qual era essa relação da vazão com a diferença do ΔH do reservatório, né? Que a gente consegue fazendo a expressão toda da equação da energia, né? Substituindo valores ali, né? Substituindo as expressões para perda de carga distribuída e localizada na equação da energia aqui atrás, né? Aqui, ó. Nesse ponto aqui, né? Seria fazer as simplificações que a gente fez e jogar esses dois caras ali dentro, né? Tá? E aí resultaria nessa expressão fechada, tá? Bom, a gente vai usar isso mais para frente, esse resultado aqui, quando tiver uma bomba nesse processo, tá? Essa mesma expressão aqui vai voltar um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente vai fazer agora? Analisar diversas configurações para esse sistema geral aqui, né? A gente tem uma bomba recebendo energia elétrica e fornecendo torque de eixo fornecendo trabalho de eixo para o volume de controle, né? E aí a gente tem um reservatório de sucção que estaria fechado aqui, né? Uma certa pressão PS, um reservatório de descarga fechado com a certa pressão PD e as perdas de carga associadas aqui, por exemplo, uma perda de carga localizada na entrada, uma perda de carga distribuída em um, e as perdas de carga localizada e distribuída na descarga, né? Então, vamos analisar configurações diferentes, como que o reservatório pode estar de forma diferente, né? Saídas aqui para o reservatório e olhando a equação da energia, né? Que a gente analisou, que a gente deduziu já anteriormente. Então, a gente começa pelo caso abaixo, né? Então, aí, adotando o Z, a origem do Z aqui no nível da bomba, né? Então, o Z positivo para cima e a origem aqui no nível da bomba. Essa é a forma mais geral que a gente tem, né? Se a velocidade variasse entre a descarga e a sucção, né? Se essas velocidades aqui estivessem variando muito, se as pressões fossem muito diferentes, né? As alturas diferentes e as perdas de carga. Esse seria o caso mais geral, né? Mas aí a gente simplifica, a mesma coisa que a gente fez nesse exercício, se a gente considerar os reservatórios muito grandes, né? Vou botar aqui. Reservatórios muito grandes. Então a gente simplificaria aqui os termos de velocidade e ficaria com essa expressão simplificada, né? Pressão na descarga menos pressão na sucção, altura da descarga, altura da sucção, mais as perdas de carga totais ali. E se ele fosse não pressurizado, a gente simplifica mais ainda, né, que é o que foi o caso do exercício, esse cara que vai embora, que foi exatamente o que a gente viu no exercício, né, mas sem a bomba, né, no exercício não tinha uma bomba. Então, agora a gente teria o reservatório não pressurizado, né, a energia que a bomba precisa fornecer, a diferença, o desnível entre os reservatórios, que a bomba tem que vencer, né, mais a perda de carga. Então, ela tem que vencer, na verdade, a única coisa que ela tem que vencer é esse desnível aqui, ó, tá? É o ZD menos ES, que a gente pode chamar de ΔH, né? Tá? A única coisa que ela tem que fornecer em termos de energia para vencer esse desnível. E nesse caso aqui, né, o reservatório está com nível, a gente vai ver outros casos, né, acima da bomba aqui, né? O nível dele está acima da bomba, então isso ajuda. Existe uma certa pressão
por causa desse ρGZ aqui, né? Tá? Existe uma certa pressão hidrostática aqui que está ajudando a bomba. Assumindo ainda, né, que a velocidade, né, mantendo a hipótese que a velocidade é desprezível entre S e D, né? Que é desprezível em, né, não é entre, em S e D. Então, agora, vamos ver algumas variações dessa configuração aberta aqui, né? E a expressão em termos da energia. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, a diferença aqui, ó, é que na descarga, nessa configuração aqui, a descarga ela é entregue ali dentro do fluido. Então, o ZD aqui é o nível, né? É o nível do reservatório. Se a descarga não entregar dentro do fluido, o nível vai ser o ponto mais alto que a bomba tem que bombear, que no caso seria a saída aqui, né? Então, aqui a gente tem um Z. Aqui está ZB e ZA. Aqui é ZD e ZS. Acabei de ver aqui. ZS. E aqui seria ZD. Tá? Então, seria ZD menos ES, né? Essa diferença aqui da maior altura que a bomba tem que chegar, menos o nível do reservatório. Mas agora, ó, a velocidade não é desprezível, porque ela sai com uma certa velocidade aqui. Agora o ponto 2 estaria aqui, né? E o ponto 1 estaria aqui. O 2 seria logo na saída aqui, logo que o fluido encontra a saída do tubo, então ele está na pressão atmosférica, mas ele não está com a velocidade desprezível. Ele tem uma certa velocidade aqui que ela tem que ser levada em conta agora, porque a gente não está mais no nível do reservatório. Tá? Então, VD é diferente de ZS, de VS. E aqui também, né? Se eventualmente ele sobe e depois desce, aí o ZD aqui vira logo o ponto que ele encontra aqui, né? O 2 está aqui, ou D, né? E o S estaria aqui. Deixa eu botar aqui só a nossa nomenclatura, né? Que é S, e aqui em vez de 2 é D. Tá? Então o ponto D estaria ali e o S é a superfície do reservatório, que é a mesma coisa. O S continua aqui na superfície, né? E o ponto D seria logo na saidinha ali quando o fluido sai do reservatório. Tá? E aqui, se esse tubo entrasse ali para dentro do reservatório, é o que a gente estava já analisando, né? O ZD agora é o nível, né? A gente bota o D de novo aqui, que aí simplifica a nossa vida, né? A gente não sabe a pressão aqui, né? Se você botasse o D aqui, ia causar um problema. Que pressão é essa, né? Que velocidade é essa? Se eu coloco o D aqui, ó, eu me livro dessa... Aqui é a pressão atmosférica, tá? Certo? Então simplifica a vida, né? Agora, uma variação dessa configuração. Ó. Observa que o nível do reservatório aqui está acima do nível da bomba. Mas o que eu faço aqui? Qual é uma configuração possível? Isso daqui é uma configuração típica de uma casa, né? Você pode ter uma cisterna ou um poço artesiano, por exemplo, e a bomba jogando água para a caixa d'água. Então, o que a gente tem? O ZD continua a mesma coisa, mas o ZS agora está abaixo do nível da bomba. Então, a gente tem que botar um menos aqui, né? Menos ES. Então, é menos ES. E o que faz todo sentido físico, né? O que a bomba tem que vencer em termos de desnível agora? É o ZD mais ES, tá? É tudo isso daqui, ó. Antes era só, como ela já estava nos ajudando aqui na entrada, na sucção, desculpa, a única coisa que ela tinha que vencer é esse desnível aqui, ó, ZD menos ES. Agora, como o reservatório está para baixo, o desnível ficou maior, tá? E observa que, em termos práticos, isso, descer o reservatório de sucção tem exatamente o mesmo efeito de subir ou de descarga, tá? Em termos de aumento de energia, né? A coisa é linear, é proporcional. Tá? Então, se eu pegasse esse reservatório aqui e subisse o ZD, a bomba vai sentir a mesma coisa que pegar o reservatório de sucção e diminuir o ZS. Tá? Certo? E aí, cuidado, né? Quando a gente faz isso daqui... vocês têm que tomar muito cuidado com a conta, né? Eu mantive o mesmo subíndice, ZD e ZS, ó, mas se você trabalhar já com essa expressão, né, vocês têm que tomar cuidado com as suas hipóteses, né? Não pegar essa expressão e falar, o ZS está para baixo, então é menos. Aí vocês vão errar. Então, vocês têm que fazer uma análise, tem que olhar com cuidado, né? Vocês têm que ver com cuidado para ver a questão dos sinais, entendeu? Então, aqui eu não preciso mais aplicar sinal. Eu já apliquei o sinal aqui, né, do menos ES, e ele está aqui positivo agora, né? Tá? Tomar cuidado com isso.
Se os dois reservatórios estiverem abaixo do nível da bomba, estiver bombeando para um reservatório de sucção e o da descarga abaixo do nível, né? Então é menos ED, e aí o Z aqui, né? Continuando aqui a referência dele no nível da bomba, então menos ED, menos ES. Então eu fico com ZS menos ED, que fisicamente, né, também continua fazendo todo sentido. A única diferença de energia que a bomba tem que fornecer é esse ΔH aqui, né? É só para trazer lá de cima, aí no regime permanente isso, né? No transiente você tem uma certa energia que não está balanceada, mas no permanente a única energia que ela tem que fornecer é para vencer esse ΔH aqui, porque é a diferença de nível do reservatório, mais as perdas de carga, né? E aqui, ó, fazendo referência com relação ao exercício que a gente resolveu agora, nesse caso aqui, ó, olha essa configuração de bomba. Essa bomba precisaria estar aí, nesse lugar? Vocês acham que essa bomba necessariamente faz sentido aí? Ela não faz, né? Porque, quer dizer, faz, porque existe configuração assim, mas do ponto de vista energético, se a gente arrancar essa bomba daí, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu naquele exemplo lá que a gente fez, né? A gente vai ter o fluido escoando do reservatório de sucção para o reservatório de descarga de forma natural. Quer dizer, é a mesma coisa que eu pegar todos esses sistemas que a gente está vendo aqui anteriormente, né? Se a gente tirar essa bomba daqui, ó, o fluido vai escoar do reservatório de descarga para o de sucção, tá? Então, enfim, é a mesma coisa, só mudei aqui as nomenclaturas, né? Porque agora a bomba está realizando trabalho para trazer o fluido do reservatório de sucção para o de descarga. Então, por isso que aqui é o S e aqui é o D, né? Tá? Quer dizer, é o sentido do escoamento, né? Está saindo da sucção e indo para a descarga. Mas aí o que acontece? Como a gente viu no exercício, a gente viu uma relação entre vazão e altura, a gente estaria sempre limitado, né? A vazão estaria sempre limitado a essa relação aqui que depende das perdas de carga. Então eu não consigo nunca fazer com que a vazão seja maior do que essa relação fornece. Agora, se eu pegar a mesma equação da energia que a gente fez sem a bomba, mas adicionar a bomba, aqui, ó, lembra, a gente tinha feito essa expressão aqui anteriormente, né? Trabalhado nela para achar a razão entre ΔH ou H, né? Eu tinha chamado o H de ΔH, só para manter aqui a nomenclatura, né? Então, a gente ficaria colocando essas duas expressões aqui são totalmente compatíveis a menos da energia da bomba, né? Tá? Então, essa daqui é essa daqui sem o H. Então, o que eu tenho aqui do head em função desse sistema com a bomba? E aí também mostra a conveniência de escrever head, né, em metro, né, em newton, metro, em energia por peso. Que aí a energia fornecida para a bomba sai em metro, olha só. Eu fico com essa expressão aqui, ó. Que a menos do head da bomba é a mesma dessa expressão aqui, né? Elas são iguais. Se eu não tiver uma bomba, o head é zero, eu volto para aquela expressão dali. Então a bomba, né, a energia que a bomba fornece é igualzinho, né, tem o mesmo efeito, vamos dizer assim, e isso é muito conveniente em termos de análise de energia desse sistema, se eu aumentasse linearmente a altura do reservatório. Se eu não quiser botar uma bomba, por exemplo, se a bomba fornecer um head, eu calculo lá, né, a equação da quantidade de movimento linear, o head da bomba é o W ponto sobre M ponto G, né, e o W ponto, lembra, é o U2VT2 sobre o head, né? O 2VT2 sobre G. Né? Essa é a relação de energia fornecida pela bomba para a variação da quantidade de movimento angular. Então, essa energia fornecida para a bomba, no final das contas, se a gente escrever o head dessa forma, dividindo pelo G aqui, a gente tem uma forma muito conveniente de analisar a energia que a bomba fornece, que é em metro, que é o mesmo efeito que se a gente aumentasse, né, o reservatório de sucção, por exemplo, aumentasse ali o ΔH, e isso faria com que a vazão aumentasse. Tá? Então, se eu aumentar aqui, se eu pegar a energia da bomba, digamos que essa bomba fornece 2 metros de energia, né? Tá? E aumentasse esse desnível aqui, H mais 2 metros, o efeito é o mesmo. Tá? Então, isso é muito conveniente, porque a gente consegue ter uma noção física que não seria tão direto, por exemplo,
quando a gente analisa, né, quilojoule por quilo, que é que é aquela forma, lembra? Se a gente não dividir por G, a gente fica com energia na unidade em quilojoule por quilo, ou seja, ou até mesmo watt, né? Ou até mesmo pressão. Dá para a gente escrever energia em termos de pressão, quanto de pressão que a bomba aumenta. Mas nenhuma dessas formas é tão conveniente quanto o metro, que a gente pode simplesmente somar aqui no desnível do reservatório, nesse caso, e saber o quanto de energia que a bomba está fornecendo ou ajudando, né, nesse processo, tá? Então, o que a gente vai ver agora é a curva do sistema, né? Aqui a gente terminou de ver todas essas relações, todas essas configurações diferentes para sucção e descarga e a bomba, né? E o que a gente vai ver agora é como construir uma curva de altura, a curva do sistema. Como que a gente constrói essa curva do sistema aqui, tá? Em função de todas as configurações, todas as especificidades de cada processo. Então, ela permite determinar como a altura manométrica varia com a vazão, tá? É isso que a gente vai ver agora. Então, a variação de energia por unidade de peso que o sistema solicita em função da vazão é isso daqui, né? A gente já viu isso várias vezes, então, considerando de forma geral que os reservatórios são muito grandes, a gente tira esses dois caras. Substituindo aqui as expressões para perda de carga, né? Então, a gente vê a perda de carga total em termos de velocidade e aquilo que eu fiz, né? E em termos de vazão aqui, ó, tá? Na verdade, aqui atrás, só fazendo uma correção, eu tinha escrito que eu acho que eu já apaguei, né? Agora eu acabei de ver que eu fiz uma besteira aqui, quando a gente estava falando do exercício, que eu disse que velocidade é vazão vezes a área, mas na verdade velocidade é vazão sobre a área. Eu estou até vendo aqui isso agora. Mas enfim, se eu escrevi isso lá atrás, na resolução do exercício, justamente quando eu estava falando dessas expressões, agora que eu vi que eu fiz besteira lá, ó. Eu tinha escrito isso daqui, ó. Opa. Ah, não, acho que eu tinha feito certo mesmo. Eita, caramba. Voltei. Ah, não. Tá certo. É porque eu multipliquei e dividi pela área, né? Tá certo. Não, eu fiz certo mesmo. Então, vazão velocidade vezes área que é vazão. Não, tô lembrando. Tava certinho. Então, foi o que ele fez aqui também. Vazão ao quadrado sobre área ao quadrado, né? Então, essa área aparece porque a gente multiplicou e dividiu por área ao quadrado. E aí a gente fica com head em função da vazão, né? Então, aquilo que a gente já tinha feito, né? Mas aqui eu estou deixando os termos de pressão, fazendo um caso mais geral, onde a pressão poderia estar envolvida. Anteriormente a gente não tinha esse termo de pressão, né? Então, a menos desse termo de pressão é o que a gente acabou de analisar agora para o caso do reservatório em desnível ali, né? Bom, mas aí de forma geral, ó, o head em função da vazão é essa expressão aqui, PD menos PS sobre ρg, ZD menos ES, mais uma constante, lembra que eu tinha feito isso, né? Então, esse cara aqui a gente está chamando de uma constante, FL sobre D, somatório dos Ks, vezes e jogando esse cara aqui lá dentro também, né? Então, tudo isso daqui é a minha constante, vezes a vazão ao quadrado. Então, por que a gente está fazendo isso? Então, a gente tem, né, o head agora, em função da vazão, então a gente simula alguns pontos de vazão, uns abaixo, outros acima da vazão de projeto, e a gente identifica que esse termo aqui, ó, não depende da vazão, então a gente chama ele de H estático, né, que é esse termo aqui que, independente da vazão, ele só depende das pressões do reservatório de descarga e de sucção e dos desníveis. Então eu tenho que o head, né, em função da vazão, é um head estático, que nunca vai variar, mais essa constante vezes a vazão ao quadrado. Aí, ó, eu posso ir simular, né, eu somo esse H estático, né, eu pego esse H estático e já defino ele, e vou somando essa constante, que também não varia, vezes várias vazões, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, e construo a curva do head do sistema contra a vazão, tá? Que aí vai ter esse formato aqui, né?
certo? Então, aqui eu estou simulando como que o sistema, isso daqui é o que eu escrevi aqui, ó, faz mais sentido em aplicações industriais do que residenciais. Por quê? Numa aplicação residencial, de forma geral, você não varia muito perda de carga e vazão. Por quê? Você não tem muita válvula para fechar, você não muda muito. Uma aplicação industrial é que, eventualmente, você pode mudar o layout do seu processo, colocar, sei lá, um trocador de calor, colocar um sistema de monitoramento que causa uma perda de carga. Então, eventualmente, num processo industrial, o head pode variar. Mas em casa, né, na sua casa, dificilmente você tem isso. Você tem sua caixa d'água lá em cima, você tem, sei lá, no caso de uma cisterna, de um poço artesiano, né? Você tem sua caixa d'água lá em cima e você fala, minha vazão, eu quero que a caixa d'água de, não sei, 5.000 litros encha em 2 horas. Então a vazão é de 2,5 metros cúbicos por hora para encher essa caixa d'água em 2 horas. Então isso é uma coisa mais de conveniência em casa, né? E a perda de carga é o que está ali. São as curvas, as entradas que tem na sua residência, né? Isso não varia muito. Então, em casa, normalmente você tem um ponto, né? Você tem um ponto de vazão, você tem um ponto de head. Tá? E mais numa aplicação industrial, isso a gente vai ver em modificação do ponto de trabalho, né? Vai ficar quase uma aula falando sobre isso. Diversos fatores podem mudar o head e podem mudar a vazão. O seu processo pode mudar. Por exemplo, um sistema de abastecimento de água residencial, você pode ter uma vazão muito pequenininha à noite, né, de madrugada, e no horário de pico você pode ter uma vazão enorme, né, que todo mundo chega em casa tomando banho, escovando o dente. Então, a vazão varia muito no sistema de abastecimento de água, né? E se a gente tivesse... E aí a gente vê aqui como que a perda de carga varia, né, no sistema, tá? Então, a vazão é muito baixinha durante a noite, as perdas de carga ali no sistema de tubulação da rede de distribuição de água de uma cidade vai ser bem menorzinho do que a perda de carga no horário de pico, né? Tá? Então, essa é a discussão aqui em termos do levantamento da curva do sistema. Tá? Então, essa é a curva do sistema, seja ele da sua casa, seja ele de uma aplicação industrial, seja de uma rede de distribuição de água potável, né, para uma cidade. Então, isso é como o sistema se comporta do ponto de vista das perdas de carga envolvidas e das vazões envolvidas, né? Bom, isso daqui é uma estratégia que a gente, na verdade, faz numa etapa de projeto. A gente estima as perdas de carga que estão aqui dentro desse cara, né, dessa constante C, não tem muito como saber exatamente, isso daqui é carregado de incerteza, né? Lembra que eu estava falando que todas essas perdas de carga aqui, deixa eu apagar isso aqui. A determinação do F é carregado de incerteza, a determinação do K é carregada de incerteza. Então, esse C aqui, numa etapa de projeto, ele tem uma incerteza grande, ele pode ser mais ou menos 60% do que seria na hora que a instalação está pronta, lá operando, e na hora que você tem a oportunidade de medir, né, todas as perdas de carga de forma exata. Mas, se a instalação já está pronta, a gente adota uma outra estratégia. A gente instrumenta a linha, né? Então é óbvio que isso só pode ser feito com a instalação pronta. Mas aí tem um problema, né? Você tem que comprar uma bomba, e aí qual bomba que você vai colocar, né? Aí o negócio é um círculo vicioso aí, né? Você compra a bomba e mede, ou mede e depois carrega a incerteza para selecionar uma bomba que eventualmente não é aquela, né? Mas se tiver flexibilidade de troca, alguma coisa assim, isso daqui é o mais indicado, né? Você medir, você colocar um medidor de pressão na sucção e de vazão, né? Então aqui a gente está vendo um medidorzinho analógico, né? De forma geral pode ser um digital também, que você liga num computador, e um medidorzinho de vazão. Então aqui ele está dando quantos metros cúbicos por hora, está passando por ali, né? E aqui ele está medindo quanto Pascal, sei lá, isso aqui não é SI, né? Quanto de pressão em Pascal tem na sucção e na descarga, né? Tá? Então, depois da instalação pronta, a gente pode avaliar o head experimentalmente, conforme esse desenho está mostrando, né? Então, se a gente aplicar o teorema do transporte de Reynolds entre o reservatório, né, entre esse cara aqui, né, entre o S, e esse ponto A aqui da bomba,
o que a gente fica é que o PS, né, sobre ρg mais ES, que é essa altura aqui, mais VS ao quadrado sobre 2G, é PA mais EA, né? E aí, se a gente colocar a origem aqui, o ZA vai ser zero, né? Mais VA ao quadrado sobre 2G, mais as perdas de carga que tiverem, eventualmente, ao longo da linha, né? Mas o VS é aproximadamente igual a zero, né? Aquela reservatório grande, né? Então o nível cai ali devagarzinho, é uma hipótese. E o ZA é zero. Então, simplificando aqui, né, esse cara e esse cara, a gente fica aqui PS sobre ρg mais ES é PA sobre ρg mais VA ao quadrado sobre 2G mais as perdas de carga envolvidas ali no processo. Mas observa que esses dois caras aqui estão sendo medidos. Ó, tá? E aí o que a gente fica? Né? Esses dois caras que estão sendo medidos, eles são iguais a PS mais ES menos a perda de carga no reservatório de sucção. Lembra, isso daqui era justamente o termo, a gente pode chamar esse cara medido de HS, e esses justamente são os termos envolvidos de energia disponível na sucção. O que tem de pressão na sucção, a altura da sucção subtraído das perdas de carga, né? Então, aqui nesse caso, tudo que é positivo está nos ajudando, porque são energias disponíveis em A aqui, né? Então, quanto maior o PS, melhor, quanto maior os ES, melhor, e quanto maior a perda de carga, pior. Então, eu estou subtraindo a energia disponível em A, quando eu aumento a perda de carga. Tá? Aí eu chamo, né, esses caras medidos de HS. Então, instrumentando a linha em A e medindo PA e VA, a gente tem a sucção totalmente caracterizada. Tá? O valor medido agora, né, de pressão e velocidade, leva em conta a energia disponível pela pressão pré-existente no reservatório, que é o PS, né? O ZS, que é a altura, e a perda de carga. E os medidores, eles vão ajustar, né, em função da configuração do sistema. Então, se eu estou com o medidor ali medindo uma certa pressão, se eu aumentar a pressão do reservatório, aqui esse medidor aqui vai mudar aqui, né, vai subir também, né? E vai me indicar que eu tenho mais pressão na sucção, tá? Se a altura subir aqui também, né, a pressão vai subir, enfim. Então, todos esses medidores, né, de pressão e velocidade, esses dois termos aqui que eu meço, estão relacionados com todos os termos de energia entre a sucção e a bomba. Tá? E aí, se ele estivesse abaixo da bomba, é isso que eu estava falando, né? Se eu aumentar esse medidor de pressão, vai indicar um aumento de pressão. Se o ZS diminuir aqui, ele vai indicar um decréscimo de pressão. Né? Tá? O mesmo procedimento pode ser feito no recalque, ou seja, a gente aplicar a equação da energia entre B e a descarga aqui, né? E o ponto D aqui, que é o nível do reservatório. Então, a gente fica aqui PB mais EB mais VB ao quadrado sobre 2G, é o PD, né, no reservatório de descarga, mais ED mais VD ao quadrado sobre 2G, mais as perdas de carga que se desenvolvem ali na linha. Mas o VD é a mesma coisa, né, aproximadamente igual a zero, ZB igual a zero, então esse cara vai embora, esse cara vai embora. Então a gente fica com essa relação aqui, ó, PB mais VB ao quadrado sobre 2G, né, igual a PD sobre ρg mais ED mais as perdas de carga. E aí a mesma coisa, ó. Eu chamo esse cara aqui que a gente mede de HD, ou head, né, ou energia na descarga, né? E a mesma coisa acontece. Se a gente medir aqui, instrumentar aqui, a gente vai ter a mesma, o mesmo comportamento que eu tinha descrito para a sucção. Tá? Acontece a mesma coisa. Então, o que é isso daqui? O head de sucção seria isso, né? Energia disponível, medido, né? Esse cara aqui, HS, medido em A, né? Que a gente acabou de ver. Então, energia disponível em A, né? Esse HS medido, né? Oriundo da diferença de cota, da pressão do reservatório e reduzido pelas perdas de carga. Então, a gente já fez essa análise, né? Se o reservatório estivesse abaixo, se a pressão variasse ali no reservatório. E a mesma coisa para descarga, né? Então, eu tenho head, eu tenho energia disponível na sucção, e o head demandado na descarga. Tá? A energia necessária em B para vencer todos esses desníveis, né? Diferença de cota, pressão e tudo mais.
Então, é possível usar essas medidas, né, de PA, PB, VA e VB para caracterizar toda a linha. Então, é só subtrair a energia necessária em B, que é esse cara aqui, o RED B, né, que a gente mediu, da disponível em A, que a gente mediu também, e vai fornecer quanta energia o sistema precisa para vencer as alturas totais, as perdas de cargas totais e as diferenças de energia cinética na vazão, tá? Ou seja, o RED do sistema, só medindo pressão e vazão ali na descarga e na sucção da bomba. E aí, né, aquela questão que a gente tinha falado lá no início da aula, que eu já vinha comentando aqui ao longo de toda essa parte, né, que é aquela questão, né, quanto de energia disponível quanto de energia necessário na descarga menos a energia disponível na sucção. Que é o que é isso, e aqui nesse caso ambos medidos, né, tá? Lembra que a gente teria aqui um mais, aqui, ó, deixa eu voltar aqui no tempo, né, na aula da semana passada. A gente teria um mais perda de carga aqui, ó, quando a gente não tem a medida. Mas a medida, né, essa daqui a gente começou essa parte da matéria falando disso, intuitivamente, a energia que a bomba precisa fornecer, a energia necessária na descarga, subtraído com o que tem na sucção, mais as perdas de carga. Aqui, ó, quando a gente usa essa estratégia de medida, né, quando ambos são medidos, as perdas de carga já são levadas em conta, elas já estão ali dentro, né? Essa medida já leva em conta, inclusive, as perdas de carga que se desenvolvem na linha. Se a perda de carga aqui aumentar muito na sucção, o termo de pressão aqui cai, por exemplo, né? ou a vazão, lembra que a gente tem uma relação da vazão com a perda de carga. Então aqui a gente não precisa adicionar o termo de perda de carga, porque ele já está englobado aqui dentro, né? Quando ambos são medidos. Tá? Bom, então finalizando isso daqui, né? Como os valores do RED da descarga e HS, né? Esses dois valores estão relacionados com todos os termos de energia na sucção e na descarga, a linha pode ser totalmente caracterizada medindo-se os termos dessas expressões. Tá? Aí, ó, nesse caso, a gente tem aqui que a diferença ZB e ZA foi desprezada, tá? Quando a gente faz esses caras aqui são medidos, né? Então eu substituí ali, o que eu fiz aqui? Ó? Eu peguei esses termos aqui de HD e HS e substituí aqui, né? Medido, né? Então, aqui, ó, seria o PB menos PA, medido, VB menos VA, medido, e a gente desprezou a diferença de nível, mas a gente vai ver no exemplo logo no próximo slide, como que você considera essa diferença de nível aqui que eu estou falando. Tá? Se os medidores tiverem num certo ΔZ, que aí a gente tem que levar eles em conta, tá? Certo? Então são as pressões, a diferença de pressão medida, a diferença de velocidade medida e a diferença de cota entre os reservatórios vai caracterizar toda a linha, tá? Esses termos é igual ao HD menos HS, tá? Essa conta aqui, ó. Certo? E aí, né, aqui é só dizendo o seguinte, se pela continuidade, né, se o diâmetro for igual, se o diâmetro aqui em A for igual ao diâmetro em B, ou seja, o diâmetro da tubulação chegando na bomba, na sucção, foi igual ao da descarga, então VB igual a VA, esse termo aqui vai embora, e ainda assumindo que eles estão no mesmo nível, né, a gente fica que o RED do sistema, ele é simplesmente a diferença de pressão. Se eu medir a pressão aqui, medir a pressão na sucção e medir a pressão na descarga, né, o B aqui seria a descarga e o A seria a sucção, eu tenho o sistema todo caracterizado se a linha tiver o mesmo diâmetro. Tá? Então, simplesmente olhar os medidores de pressão ali, que a gente caracteriza todas as perdas de carga, todos os desníveis do reservatório, não precisa ficar indo lá medir, né? Medir comprimento de linha, medir número de joelho, medir número de válvula. É só olhar num medidorzinho de pressão aqui, na sucção, um medidorzinho de pressão na descarga e já era. Está resolvido o seu sistema. Então, permite avaliar se o sistema está operando conforme dimensionado na vazão de projeto. Então, isso eu estou falando isso aqui, porque é o seguinte, essa estratégia aqui, que a gente já vai dar uma paradinha, tá? Só para não quebrar aqui, eu já estou finalizando, é o último slide. Então, só para... aqui, ó, essa análise aqui, ó, da curva do sistema, a gente só consegue determinar, quer dizer, a gente consegue determinar antes do sistema estar operando.
porque a gente pode calcular todos os termos de perda de carga, né, de vazão, do H estático, mas isso é carregado de incerteza. Então, se eventualmente a minha vazão, eu calculei uma vazão aqui, e lá na vida real minhas incertezas de perda de carga foram muito grandes, né, e a perda de carga acabou sendo maior, a minha vazão ela vai ser diferente, né, do que eu tinha projetado, tá? Certo? Então é isso que eu estou falando aqui, ó. É isso que eu estou falando aqui. Se com a linha no local é possível agora a gente avaliar se o sistema está operando conforme dimensionado na vazão de projeto, tá? A gente pode botar um medidor de pressão, instalar um medidor de pressão na sucção, um na descarga e avaliar se todo o sistema está operando conforme foi dimensionado. Tá? É isso que eu estou querendo dizer com essa frase aqui. Bom, 9h07 aqui no meu relógio foi mais ou menos a hora que a gente parou ontem mesmo, né? Alguma dúvida aí? A gente vai fazer um exercício referente a essa parte. Se alguém quiser fazer alguma pergunta antes do intervalo. Bom, então daqui a 10 minutinhos a gente volta aí. Deixa eu parar a gravação aqui.